Eram 2 da manhã, e a cidade parecia ter exalado seu último suspiro. O único som que respondia ao silêncio era o sibilar frio e incessante da chuva, uma garoa fina que se agarrava ao asfalto rachado da rua abandonada como um sudário. Não era uma chuva que limpava, era uma chuva que se infiltrava, que saturava a decadência, acentuando o cheiro de mofo que emanava das fachadas escuras e das bocas de lixo transbordantes. Os edifícios, esqueletos despojados de qualquer vestígio de vida, erguiam-se contra um céu da cor de um hematoma. Suas janelas vazias eram órbitas ocas, testemunhas mudas de um tempo em que ali havia calor e movimento. Agora serviam apenas para canalizar o vento, que produzia um assobio baixo e desolado, a melodia fúnebre daquele lugar esquecido. A lua, uma mancha pálida e doentia atrás de um véu de nuvens espessas, oferecia uma luz fantasmagórica que não iluminava, mas sim aprofundava as sombras, conferindo-lhes uma vida própria, uma intenção predatória que se contorcia nos cantos e sob os escombros de vidas passadas. O lixo, um emaranhado de detritos e plástico molhado, formava ilhas sombrias nas calçadas, um reflexo pútrido da indiferença que havia condenado aquela rua ao esquecimento. O ar era pesado, opressor, denso com a umidade fria que penetrava as roupas e se agarrava à pele, um toque gélido que prometia febre e calafrios. De repente, o tecido do silêncio se rasgou. Um grito. Não foi um som limpo, mas algo agudo e desesperado, abafado pela distância e pela cortina de chuva. Um espasmo de puro terror que subiu, atingiu seu pico de agonia e foi engolido quase que instantaneamente pela noite. Por um momento, o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado, mais denso, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração após aquela violenta intrusão. Então, um novo ritmo quebrou a quietude. O som de passos rápidos, desajeitados, chapinhando freneticamente nas poças d'água acumuladas no asfalto. Eram acompanhados por uma respiração ofegante, uma série de arquejos rasgados e irregulares de alguém cujos pulmões queimavam em busca de um ar que parecia ter sido roubado do mundo. Da escuridão mais profunda, uma figura humana surgiu correndo. Um homem jovem, magro, suas roupas coladas ao corpo pela chuva, seu rosto uma máscara pálida de pânico. Seus olhos esbugalhados não olhavam para trás, mas para a frente, como se buscasse um refúgio que ele sabia, instintivamente, que não existia. Quase que sobreposto ao som de sua fuga desesperada, um segundo som começou a se impor. Outro conjunto de passos, mas estes eram diferentes. Eram pesados, rítmicos, poderosos. Cada passada esmagava a água e o cascalho com uma certeza implacável, o trote de um animal de grande porte, confiante e sem pressa. Junto com esses passos, uma segunda respiração cortava o ar. Não era o som de pânico, mas algo mais profundo, mais gutural. Uma respiração áspera, quase metálica, que ecoava como o fole de uma forja infernal. O som de um predador no auge de sua caça, saboreando a perseguição. A atmosfera tornou-se palpável, carregada de um pressentimento sinistro e inevitável. A chuva pareceu intensificar-se, como se o céu chorasse antecipadamente pela morte que estava prestes a testemunhar. A vítima, olhando por cima do ombro por uma fração de segundo, tropeçou. Seu corpo se projetou para a frente e ele caiu pesadamente no chão molhado, o som de seu impacto abafado pela água e pelo lixo. Ele tentou se levantar, as mãos escorregando no asfalto liso, o pânico transformado em desespero absoluto. Foi então que a origem da perseguição se revelou. Da escuridão da qual o jovem havia fugido, uma sombra maior do que a de um homem se desprendeu. Não era uma sombra projetada, mas uma massa de escuridão sólida, que se movia com uma fluidez aterradora. Por um instante, 2 pontos de luz amarela e doentia brilharam naquela massa, refletindo a fraca luz ambiente. Eram olhos. Olhos que não piscavam, que queimavam com uma inteligência fria e uma fome antiga. Lentamente, a figura emergiu na penumbra. Era alto, absurdamente musculoso,
o corpo coberto por uma pelugem escura e espessa que parecia absorver a pouca luz ao redor. Sua idade era um mistério, um espectro de poder imemorial cuja motivação se resumia ao mais primitivo dos instintos: a caça, a matança. Seus objetivos eram simples e diretos, como os de qualquer fera: matar, alimentar-se e saciar uma sede de sangue que parecia insaciável. Sua respiração, agora audível e próxima, era o rosnado baixo e contínuo de uma besta faminta. Lupo, o lobisomem, uma lenda encarnada em carne, osso e fúria, deu um passo à frente, sua presença imponente, sugando todo o ar e a esperança da cena. A câmera da mente agora se focava no homem caído. Ele não se movia mais. Seu corpo estava torcido em um ângulo antinatural, um testemunho da violência que já o havia alcançado. O asfalto ao seu redor estava sendo tingido por um vermelho vivo, um lago de sangue que se expandia, diluindo-se nas bordas ao se misturar com a chuva, incessante. Seu rosto, virado para o céu, estava congelado em uma máscara de agonia e terror extremos, os olhos abertos e vidrados, fixos em uma eternidade de medo. Ferimentos profundos e dilacerantes rasgavam seu corpo, marcas de garras tão largas e espaçadas que nenhuma criatura conhecida poderia tê-las feito. A carne estava retalhada, expondo o osso branco por baixo em alguns lugares, uma brutalidade tão desproporcional que gritava sua origem sobrenatural. Lupo aproximou-se sem pressa, o som de seus passos pesados, o único som além da chuva. Ele parou ao lado do corpo, sua enorme silhueta eclipsando a vítima, uma montanha de músculo e pelo contra a fragilidade da carne rasgada. A chuva caía sobre seus ombros largos, um véu que não conseguia esconder ou diminuir sua aura de poder maléfico. Ele baixou a cabeça lentamente e a cena congelou naquele instante de expectativa terrível na iminência do ato final, a consumação de sua caça. O horror não estava mais por vir. Ele já havia chegado, e seu eco seria o ponto de partida para a investigação que se seguiria. A caçada apenas começou. O que você acabou de testemunhar é a primeira de muitas carcaças que a fera deixará para trás. A noite é longa e as sombras escondem dentes. A única esperança para esta cidade é um detetive quebrado, assombrado por seus próprios demônios. A questão não é se a besta matará novamente, mas quando. Se você tem coragem para seguir esta trilha de sangue, inscreva-se agora e ative as notificações. A investigação do Detetive Aldi Silva está prestes a começar, e você não vai querer ficar para trás na escuridão. O primeiro assalto aos sentidos de Augusto. Aldi Silva não foi a visão, mas o cheiro, um aroma denso, estratificado, que se infiltrou em seus pulmões antes mesmo que ele abrisse os olhos. Havia a base terrosa do mofo, a umidade de décadas entranhada na pedra e na madeira podre. Havia o cheiro acre de poeira e tempo estagnado. E por baixo de tudo, uma nota mais aguda, mais perturbadora, algo metálico, quase sanguíneo, como o cheiro de uma moeda velha deixada na chuva por tempo demais. Ele acordou com um espasmo, o corpo encharcado de um suor frio que não vinha apenas da umidade opressiva do quarto. A cama de ferro enferrujada protestou com um gemido metálico sob seu peso, as barras frias cravando-se em suas costas através do tecido fino e rasgado do lençol. Tinha 37 anos, era um detetive que traficava com o sobrenatural, e ainda assim, o terror o visitava em seus sonhos com a mesma ferocidade de um predador jovem. Seus olhos se abriram para uma escuridão que não era completa. No alto, uma única lâmpada de querosene, suspensa por um fio, balançava precariamente a cada corrente de ar que se infiltrava pelas janelas quebradas. Sua chama amarelada e fraca projetava sombras longas e dançantes que se contorciam nas paredes descascadas do antigo hospital psiquiátrico. As sombras se esticavam e se contraíam como criaturas vivas, transformando os restos de mobília quebrada em formas monstruosas. O som da chuva era uma presença constante, um tamborilar implacável contra os vidros partidos, um ritmo que parecia acompanhar a pulsação frenética em suas têmporas.
A umidade era tão intensa que ele podia senti-la no ar que respirava, uma névoa fria que se depositava em sua pele. Ele se sentou, o movimento lento e dolorido. O pesadelo ainda se agarrava a ele, deixando para trás imagens residuais, fragmentos de um horror que sua mente tentava repelir. Garras. Um brilho amarelo doentio em olhos que não eram humanos, um uivo que parecia rasgar não apenas o ar, mas o próprio tecido da sanidade. E sangue. O cheiro de ferro quente e carne rasgada. O cheiro que agora pairava neste quarto. Ele fechou os olhos com força, tentando se ancorar na realidade. É só um quarto, disse a si mesmo. Só um prédio abandonado. Mas a tentativa foi em vão. O cheiro metálico no ar agiu como uma chave, destrancando uma porta em sua mente que ele passara anos tentando manter selada. Aquele cheiro não era apenas do lugar. Era o cheiro da memória. O som do vento assobiando através de uma fresta na janela distorceu-se em seus ouvidos, engrossando, transformando-se no eco de um uivo distante. O presente começou a se desfazer nas bordas, a textura do lençol sob seus dedos, a dureza da cama. Tudo se tornou distante, secundário. A memória não estava mais sendo lembrada, ela o estava invadindo. Não, o pensamento foi um apelo fraco, mas o passado era uma correnteza forte demais. O quarto do hospital psiquiátrico derreteu-se, substituído por outra escuridão, outra noite, outra chuva. Ele era menor. Suas mãos, que agora agarravam o lençol sujo, eram as mãos pequenas e frágeis de um jovem, inúteis contra a força que se aproximava. O mundo inclinou-se, a visão turva pelo pânico e pela dor que já começava a florescer em seu peito. A criatura era uma parede de pelo negro e eriçado, uma montanha de músculos tensos que se movia com uma velocidade antinatural. Os olhos amarelos queimavam buracos na escuridão, fixos, nele com uma intensidade predatória que paralisava. O cheiro era avassalador, uma mistura de cachorro molhado, terra úmida e o odor de matadouro que emanava de suas mandíbulas. A luta foi um borrão de terror desorientado. Ele se lembrava da sensação de ser erguido do chão, como se não pesasse nada, seus pés perdendo o contato com a realidade, a visão do teto girando violentamente, e então o impacto. Um clarão de dor branca e ofuscante, quando suas costas atingiram a parede fria e úmida, com uma força que lhe roubou o fôlego e fez estrelas dançarem em sua visão. A dor era um sol explodindo dentro dele, irradiando de sua coluna para cada extremidade de seu corpo. Imobilizado, ofegante, ele só podia olhar. E naquele momento de terror absoluto, o caos se cristalizou em um único ponto focal. A criatura se erguia sobre ele, o rosto parcialmente humano contorcido em uma careta de fúria e transformação. E em meio àquela visão de pesadelo, seus olhos, incapazes de se desviar, registraram um detalhe. Um detalhe que sua mente adulta, em um ato de autopreservação, havia enterrado sob camadas de trauma. O braço da criatura, o mesmo que se erguia para desferir outro golpe, possuía uma falha em sua perfeição monstruosa. Uma cicatriz. Não era um arranhão, mas um corte profundo, antigo e mal curado, uma linha irregular de tecido rosado e brilhante, onde o pelo espesso se recusava a crescer. A imagem era nítida, indelével, gravada a fogo em sua retina. Um grito se formou em sua garganta, um espasmo violento que contraiu seus músculos, mas nenhum som saiu. Foi um grito silencioso, um vácuo de puro horror que queimou seus pulmões sem encontrar libertação. Com um solavanco violento, ele foi cuspido de volta para o presente. O ar entrou em seus pulmões com um som áspero e desesperado. Ele estava de volta à cama de ferro no quarto do hospital, tremendo tão violentamente que a estrutura rangia em protesto. O suor agora era gelado em sua pele. A dor fantasma do impacto ainda ecoava em suas costas, mas em meio ao tremor, ao medo residual, a imagem da cicatriz permanecia, sólida e inabalável. Não era mais um fragmento de sonho, era um fato. Uma pista. Não, não pode ser.
A voz saiu como um sussurro rouco, um fiapo de som no quarto silencioso. A cicatriz, eu lembro da cicatriz. O tremor em seu corpo não diminuiu, mas um novo tipo de energia começou a fluir por ele, sobrepondo-se ao medo, uma determinação fria e cortante. Ele não era mais apenas a vítima daquela memória, ele era o caçador. Ele se moveu, os movimentos ainda desajeitados pelo choque, e seus dedos encontraram um pedaço de madeira lascado no chão. Com a outra mão, ele arrancou um pedaço de papel de parede que pendia da parede úmida. Com a ponta afiada da madeira, ele começou a rabiscar no verso do papel, a mão tremendo, mas guiada por uma certeza absoluta. Ele não estava desenhando. Estava excisando a memória de sua mente e cravando-a no mundo físico. A linha irregular, a forma exata da cicatriz, tomou forma sob a pressão violenta de seus dedos. Ele segurou o desenho tosco diante dos olhos. A chuva continuava sua ladainha lá fora. O medo ainda estava ali, um nódulo de gelo em seu estômago. Mas agora ele tinha um rosto, tinha uma marca. O terror havia se transformado em um alvo. Vou encontrá-lo. Ele sibilou para o quarto vazio, as palavras um voto sagrado feito na escuridão. Vou fazer ele pagar. Ele olhou para o desenho, a respiração ainda ofegante. A memória ainda era uma ferida aberta, mas agora, daquela ferida, ele havia forjado uma arma. O silêncio na biblioteca pública abandonada era uma entidade física. Era um peso no ar, uma pressão nos tímpanos, mais profundo do que a mera ausência de som. Era um silêncio formado por camadas de poeira, pelo cheiro de papel se rendendo lentamente à umidade e pela vasta, esmagadora quietude de milhares de vozes presas em lombadas que ninguém mais tocava. No centro daquele mausoléu de conhecimento, Augusto Augi Silva havia construído seu santuário, um único círculo de luz amarela e, trêmula, emitido por uma velha lâmpada de querosene, mantinha a escuridão opressora à distância, mas apenas por pouco. A luz iluminava uma mesa de carvalho maciço. Sua superfície, um caos de relatórios policiais, fotos de cenas de crime de uma brutalidade nauseante e recortes de jornais amarelados. No centro de tudo, como um artefato sagrado e profano, estava o pedaço de papel de parede arrancado, o rabisco violento da cicatriz que ele extraíra de sua própria alma. Ele estava exausto. Não era o cansaço de uma noite sem dormir, mas uma fadiga que se infiltrara em seus ossos, uma exaustão de alma. A memória do ataque, agora vivida com uma clareza terrível, havia reaberto feridas que ele pensava estarem cauterizadas. Ele traçava a forma da cicatriz com a ponta do dedo. De novo e de novo, um ritual de autoflagelação e foco. A marca era sua única âncora em uma realidade que se tornara fluida, instável. As ferramentas de seu ofício, a lógica fria da investigação, pareciam inúteis, infantis, diante da verdade que agora o encarava. Como se cataloga um pesadelo? Como se prende uma memória? Sua falha, a tendência de se murar, de confiar apenas em si mesmo, nunca pareceu tão justificada e, ao mesmo tempo, tão perigosamente isolante. Do lado de fora, o céu escurecia prematuramente, o ar tornando-se pesado, elétrico, carregado com a promessa de uma tempestade. Foi então que o silêncio se quebrou. Não foi um som alto, mas em um lugar onde o único ruído era o de sua própria respiração. Ele soou, como uma fratura na estrutura do mundo, um rangido longo, protestante e pesado. O som da grande porta de carvalho da entrada principal da biblioteca, uma porta que ele próprio levara 10 minutos para forçar e que não deveria se mover com facilidade. Augi congelou. Cada músculo de seu corpo se enrijeceu. Sua mão, movendo-se com uma velocidade fluida nascida do hábito e do perigo, deslizou para baixo de seu casaco, os dedos envolvendo o cabo frio e familiar de sua arma. Seus olhos perscrutavam a escuridão além de seu círculo de luz, tentando penetrar o véu de sombras. Quem quer que estivesse ali, não era um vagabundo procurando abrigo. Aquele som
tinha propósito. Um silêncio tenso se seguiu ao rangido, esticando os nervos de Audie até o ponto de ruptura. E então passos lentos, deliberados, o som dos sapatos ecoando suavemente no chão de pedra coberto de poeira. Não eram os passos de quem se esgueirava, nem os de quem vagava sem rumo. Eram os passos de alguém que sabia para onde estava indo. A respiração de Audie ficou presa em sua garganta. Uma figura emergiu lentamente da escuridão, parando na borda de seu círculo de luz, como um ator esperando sua deixa. Era uma mulher esbelta, alta. Ela parecia completamente fora de lugar naquele cenário de decadência, e ainda assim, não havia um pingo de medo ou hesitação em sua postura. A luz da lâmpada capturou o brilho de seus longos cabelos castanhos e iluminou um par de olhos verdes penetrantes que o avaliaram com uma curiosidade calma e analítica. Ela tinha cerca de 32 anos. Uma tatuagem intrincada de uma criatura sinuosa e lendária espreitava da manga de sua blusa, visível em seu braço esquerdo. A presença dela era uma anomalia, uma perturbação no ecossistema de isolamento que ele havia criado. Ela não falou. Em vez disso, seus olhos percorreram as estantes altas e escuras, e então, com a mesma confiança tranquila, ela começou a andar novamente, movendo-se em direção a uma seção específica da biblioteca, uma área cujas placas desbotadas indicavam folclore local e registros históricos. Audie a observou, a mão ainda sobre a arma. A lógica policial gritava que ela era uma ameaça, uma variável não controlada, mas o instinto, aquela parte dele que se comunicava com as sombras, sentia outra coisa. Ela não estava ali por acaso. A decisão de falar foi uma batalha. O isolamento era seguro. O contato era um risco, mas a solidão também era um beco sem saída. Ele soltou a arma, o som de seus dedos se descolando do couro. Pequeno ruído na quietude. A biblioteca está fechada há uma década, disse ele, sua voz rouca pelo desuso soando mais alta do que ele pretendia. A mulher parou, mas não se virou imediatamente. Ela passou um dedo por uma lombada de couro rachado. O conhecimento nunca fecha, detetive Silva, apenas fica mais difícil de acessar. Ela finalmente se virou para encará-lo, e um leve, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. Especialmente o tipo de conhecimento que não se encontra em relatórios oficiais. O uso de seu título o pegou de surpresa. Como sabe quem eu sou? Sua busca por respostas tem sido ruidosa, para quem sabe ouvir. Ela deu um passo em direção a ele, entrando plenamente em seu círculo de luz. Meu nome é Sofia Patel. Sou antropóloga. Minha especialidade são criaturas lendárias. Audie sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a umidade do lugar. Criptozoologia. Era uma palavra que a maioria dos policiais consideraria o delírio de um louco, mas para ele, naquele momento, soava como uma possível chave. Ainda assim, a desconfiança era um reflexo. Você acredita em criaturas sobrenaturais, doutora? Ele perguntou. A pergunta um teste, uma armadilha. Sofia o encarou, seus olhos verdes não vacilando. Eu acredito em padrões, em história, em anomalias que se recusam a serem explicadas. Eu acredito em provas e evidências, detetive. E eu acho que você tem alguma coisa interessante a compartilhar. Seu olhar caiu sobre o desenho da cicatriz sobre a mesa. Aquele foi o momento decisivo. A menção de provas, a forma como ela olhou para o seu trabalho não com desprezo, mas com o interesse focado de uma acadêmica, começou a erodir a muralha que ele construíra ao redor de si mesmo. Ele pegou o desenho. O que você sabe sobre licantropia ritualística nesta região? O sorriso de Sofia desapareceu, substituído por uma seriedade intensa. Mais do que está nos livros, e menos, temo, do que precisamos saber. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu posso ajudar, mas não posso trabalhar com um fantasma. Se vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Acesso total. Teorias compartilhadas. Sem segredos. A proposta dela era um ataque direto à sua natureza, ao seu instinto de autopreservação. Trabalhar junto, confiar. Eram conceitos que ele havia abandonado há muito tempo.
Ele olhou para o caos de sua investigação, para o desenho em sua mão, para a mulher determinada e enigmática à sua frente. A solidão o estava matando. Talvez a confiança fosse um risco que ele precisava correr. Tudo. Bem, ele disse, a palavra pesando 1 tonelada. Juntos, Sofia assentiu, mas enquanto o fazia por uma fração de segundo, Og viu algo mais em seus olhos. Atrás da fachada de curiosidade profissional, havia uma sombra de preocupação, quase de apreensão, como se ela soubesse a profundidade do abismo para o qual estavam prestes a saltar. O primeiro trovão da tempestade que se aproximava rolou ao longe, um som baixo e gutural que fez o ar vibrar. A aliança estava formada, mas a sensação de que ele havia acabado de convidar um mistério ainda maior para sua vida se agarrou a ele, fria e persistente como a umidade daquela biblioteca esquecida. A transição da vasta e silenciosa necrópole da biblioteca para o covil de Sofia Patel foi como passar de um túmulo para um gabinete de curiosidades alquímicas. O laboratório dela, espremido no porão de um velho prédio de tijolos, recebeu Augusto Auge Silva com uma agressão sensorial imediata. O ar era denso, uma mistura pungente que confundia os instintos. Primeiro veio o cheiro clínico e penetrante do formaldeído, um odor que Auge conhecia intimamente das mesas frias dos necrotérios, o perfume da morte sendo catalogada. Mas esse cheiro estava entrelaçado com algo completamente diferente. Um aroma adocicado e herbal, o perfume de ervas secas penduradas em feixes no teto e o pó de especiarias exóticas, criando uma atmosfera que oscilava desconfortavelmente entre a ciência e o arcano. A chuva seguira-os e agora batia contra a pequena janela gradeada do porão com uma insistência íntima, um ritmo constante que parecia isolá-los ainda mais do mundo exterior. Uma única lâmpada de mesa, com um pesado abajur verde, derramava um cone de luz amarelada sobre uma área de trabalho, deixando o resto do laboratório em um lusco-fusco. Aquele espaço era um reflexo perfeito da mente de Sofia, um caos meticulosamente organizado. Pilhas de livros de capa dura, cujos títulos em latim e alemão eram visíveis mesmo na penumbra, competiam por espaço, com béqueres de vidro e microscópios de latão polido. Mapas antigos, com suas bordas amareladas e rachadas, estavam presos às paredes, ao lado de gráficos de análise espectral. Era um lugar onde o século XXI e o século XVII pareciam coexistir em uma trégua desconfortável. Og permaneceu perto da porta, sentindo-se como um touro em uma loja de porcelana. Seu corpo grande e a presença sombria de sua exaustão pareciam perturbar o equilíbrio delicado do lugar. A cicatriz em seu rosto latejava, uma resposta barométrica à tensão no ar e à memória da noite anterior, que ainda se agarrava a ele como um resíduo oleoso. "Sente-se, Aldi", disse Sofia, sua voz suave, mas com um comando subjacente. Ela não parecia notar o desconforto dele, ou talvez apenas o ignorasse. Seus olhos verdes brilhavam com uma excitação intelectual que contrastava fortemente com o ceticismo gravado no rosto dele. Ele não se sentou, apenas se apoiou em uma bancada, cruzando os braços, um gesto de proteção instintivo. Sofia desenrolou um grande mapa sobre a mesa iluminada, alisando o pergaminho antigo com um cuidado quase reverente. Era um mapa da região, mas desenhado à mão, com uma caligrafia elegante e símbolos que Og nunca vira. Pontos negros, feitos com tinta da Índia, marcavam os locais dos assassinatos. Ele os reconheceu instantaneamente, mas a forma como Sofia os havia conectado com linhas finas revelou algo que sua investigação linear havia ignorado. Não era uma série de ataques aleatórios, era uma espiral que se apertava em direção a um ponto central, marcado com um símbolo rúnico complexo. "Veja", disse ela, seu dedo traçando a espiral. "Os ataques não são aleatórios. Há uma lógica por trás deles, uma conexão com este antigo ritual. Os registros que encontrei falam de uma maldição familiar, ligada aos ciclos da lua. Cada ataque em cada um desses pontos corresponde a uma fase do ritual,
um ato para fortalecer a besta, para nutrir a maldição. Auge soltou um bufo de descrença. O som, áspero no espaço confinado. Superstições, você está me dizendo que estamos lidando com um lobisomem amaldiçoado? Isso é loucura. Estamos caçando um psicopata, Sofia. Um assassino que usa algum tipo de arma bizarra para mutilar suas vítimas. E a cicatriz que você se lembra? Ela contrapôs. A voz calma, mas a pergunta afiada como um bisturi. Isso faz parte do perfil de um psicopata comum? A pergunta o atingiu, silenciando seu protesto. Ele desviou o olhar. Sofia pegou um pequeno frasco de vidro. Da bancada dentro, flutuando em um líquido claro, havia um único fio de pelo, escuro e grosso. Talvez, disse ela, girando o frasco sob a luz. Mas a ciência também tem seus limites, Olgi. Às vezes, a verdade está em lugares que não esperamos. Esta é uma amostra que consegui de um dos locais. A análise de DNA é inconclusiva, retorna como corrompida. Mas a estrutura molecular sob o microscópio eletrônico não é de nenhuma espécie conhecida. É densa demais. A queratina é estruturada de forma quase cristalina. Ele se aproximou apesar de si mesmo e olhou para o frasco. A coisa ali dentro parecia vibrar com uma energia própria, errada. A teoria de Sofia era insana, mas o mundo havia se tornado insano. Seu próprio corpo era testemunha disso. O ritual, continuou ela, a voz baixando para um tom quase conspiratório, requer sacrifícios para culminar. E o símbolo no centro da espiral, ele aparece em artefatos ligados a antigos cultos lunares que existiam aqui. Eles acreditavam que poderiam controlar a besta ou apaziguá-la. Foi então que aconteceu o símbolo no centro do mapa. A forma complexa, quase hipnótica. Ele o reconheceu. Não de um livro, não de uma história. Ele o reconheceu da dor. Um flash. Súbito, branco e ofuscante. A sensação de madeira áspera contra suas costas, o cheiro de sangue e pinho, olhos amarelos, e uma dor lancinante em seu ombro. Não onde a criatura o mordeu, mas onde onde uma mão o segurava, o pânico e a força em um aperto desesperado. E no medalhão que balançava no pescoço daquela figura, ele viu aquele mesmo símbolo. O flashback o atingiu e recuou em um piscar de olhos, deixando-o ofegante, a mão instintivamente indo para o ombro. O laboratório voltou a ter foco, mas o ceticismo em seu rosto havia se quebrado. A muralha havia ruído. Em seu lugar havia uma expressão de horror e confusão. A teoria de Sofia não era mais uma abstração acadêmica. Era um eco de seu próprio grito silencioso. A chuva lá fora se intensificou, batendo na janela como se quisesse entrar. Sofia observou a reação dele, o conhecimento silencioso passando entre eles. Ela não fez perguntas. Em vez disso, abriu uma gaveta e tirou um objeto enrolado em um pano de veludo. Ela o colocou na mesa entre eles e o desembrulhou. Era uma adaga pequena, antiga, a lâmina de um metal escuro e manchado, a guarda e o pomo de prata oxidada. O cabo, esculpido em um pedaço de madeira escura e polida pelo uso, tinha o mesmo símbolo rúnico do mapa incrustado em prata. Isto, disse Sofia, sua voz agora um sussurro, foi encontrado enterrado perto do centro da espiral. A lenda diz que é a única coisa que pode ferir a criatura de forma permanente, a única coisa que pode quebrar a maldição. Augi estendeu a mão, os dedos tremendo levemente, e pegou a adaga. Era pesada, fria, e parecia vibrar em sua mão, uma ressonância antiga e perigosa. Ele não acreditava em maldições, não acreditava em magia, mas ele acreditava na dor em suas costas, na cicatriz em seu rosto e na imagem gravada, a fogo em sua mente. Ele olhou para a adaga, sua superfície escura refletindo a luz solitária da lâmpada. Não era mais apenas uma investigação, era um exorcismo, e ele estava segurando a única ferramenta que poderia lhe oferecer a absolvição ou a condenação final. A adaga era um peso frio e secreto no bolso interno de seu casaco. Cada passo que Augusto
Algy Silva dava para longe do santuário arcano de Sofia e em direção à luz fria e estéril do departamento de polícia, o peso parecia aumentar. Era o peso do conhecimento proibido, uma gravidade que o puxava para um caminho do qual não havia retorno. O ar mudou quando ele passou pelas portas de vidro do distrito. O cheiro de ervas e formaldeído foi substituído pelo odor acre de desinfetante, suor e o aroma queimado e onipresente de café requentado. A sinfonia da chuva na janela do porão deu lugar à cacofonia da burocracia. O toque incessante de telefones, a batida rítmica de teclados e o murmúrio baixo e constante de vozes cansadas. Era o mundo da lógica dos fatos. E Olga sentia-se como um herege entrando em uma catedral. O escritório da tenente Rachel Moreno era o coração daquela catedral, a capela mor da ordem e da razão. Era um espaço sujo, claustrofóbico, onde o ar parecia ter estagnado anos atrás. A única fonte de luz era uma luminária fluorescente no teto, que emitia um zumbido baixo e enlouquecedor, um som que se cravava na base do crânio. A luz que emitia era doentia, esbranquiçada, e fazia as paredes cinzas, com suas longas faixas, de tinta descascada, parecerem a pele de um cadáver. A chuva batia contra a única janela alta e estreita, um ritmo monótono e aprisionador que não oferecia consolo, apenas um lembrete do mundo sombrio lá fora. A mesa de Rachel era uma fortaleza de desordem, pilhas de dossiês e relatórios que ameaçavam desabar. Uma manifestação física de um caso que se recusava a ser resolvido. No meio da bagunça, um único objeto brilhava com uma pureza desafiadora. Sua medalha de honra, presa em um pequeno suporte, de veludo. Um símbolo de sua fé inabalável no sistema. Ela estava sentada atrás daquela fortaleza, a cabeça inclinada, os cabelos curtos e impecáveis, um contraste com a desordem ao seu redor. Seus 40 anos eram visíveis na tensão em torno de seus olhos azuis e frios. Ela não olhou para cima quando Algy entrou. Estava examinando um dossiê e ele sabia o que continha. Fotos das vítimas. Imagens da carnificina que ele estava tentando decifrar, com lendas e adagas enferrujadas, enquanto ela tentava enquadrá-las em procedimentos e formulários. Silva, disse ela, sem erguer os olhos. Sua voz era como o raspar de vidro sobre pedra. Espero que você tenha algo mais tangível do que teorias folclóricas. Algy fechou a porta, o clique final selando-os na pequena caixa claustrofóbica. Ele sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, o couro rachado protestando sob seu peso. O cansaço o consumia, mas a adaga em seu bolso o lembrava de seu propósito. Tenho mais do que isso. Rachel finalmente levantou o... Olhar seus olhos o avaliaram, não como um colega, mas como um problema a ser resolvido. Você está se metendo em algo muito maior do que você pode imaginar. Pare com isso agora, antes que se machuque, ou antes que eu tenha que te prender por obstrução. Tenente, eu sei mais do que você imagina, disse Olgy, a voz baixa, mas carregada com a intensidade de suas recentes revelações. Essas mortes não são aleatórias. Há um padrão. Ele se inclinou para a frente, colocando um pequeno saco plástico na única clareira da mesa. Dentro, o único fio de pelo escuro parecia absorver a luz doentia. Isso foi encontrado em uma das vítimas. A análise de DNA é inconclusiva. É porque não pertence a nenhuma espécie catalogada. Rachel pegou o saco com a ponta de 2 dedos, como se estivesse manuseando lixo. Ela o segurou contra a luz. Isso é especulação. Pode ser de qualquer coisa, Silva. Contaminou a cena. É inútil sem um laudo conclusivo, e você sabe disso. Você está perdendo seu tempo e o meu com contos de fadas enquanto um maníaco está lá fora. A discussão esquentou, suas vozes mantidas baixas, mas vibrando com uma tensão que tornava o ar no pequeno escritório quase irrespirável. Algy argumentava com uma veemência nascida do desespero e da certeza, citando os padrões, as anomalias, as coisas que não se encaixavam. Rachel rebatia cada ponto com a lógica fria e implacável da lei. Para cada sombra que ele apontava, ela exigia uma fotografia.
Para cada instinto, ela exigia um relatório assinado. Finalmente, a paciência dela se esgotou. Ela se levantou de um salto, a cadeira rolando para trás e batendo contra a parede. Sua figura alta e imponente pareceu encher o cômodo inteiro. Chega! Você está interferindo em uma investigação de homicídio com base em sentimentos e pelos de cachorro. Eu estou te avisando pela última vez. Ou você me entrega tudo o que tem e se afasta, ou eu te coloco em uma cela por obstrução à justiça. Agora mesmo, ela estendeu a mão e pegou o fone do telefone, o dedo pairando sobre os botões. A ameaça era real, final. O mundo de Auggie se estreitou. A adaga em seu bolso pareceu ficar mais pesada. Ele não podia lhe contar sobre rituais. Não podia lhe contar sobre a cicatriz em sua memória. Ela o internaria. Ele precisava de uma ponte. Uma ponte feita de fatos, não de fé. As joias, disse ele, a voz firme, cortando a tensão. Rachel parou, o dedo ainda sobre o telefone. O que tem as joias? A Sra. Gable, a segunda vítima, o anel de ouro, e o Sr. Petrov, a quarta vítima, sua, a abotoadura de prata, e a primeira vítima, o garoto na rua. A corrente barata que ele usava, todos eles tinham. Seu pessoal não viu, a perícia não viu, porque não estavam procurando. Rachel baixou o telefone lentamente, seus olhos se estreitando em fendas de desconfiança e uma curiosidade relutante. Tinham o quê, Silva? Fale de uma vez, é um símbolo, disse Auggie, omitindo deliberadamente qualquer menção ao seu significado. Um pequeno símbolo estranho, quase imperceptível, gravado no metal. O mesmo, símbolo em todos eles. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido da luz e pela batida incessante da chuva. Rachel não se moveu. Ela o encarou, a mente claramente trabalhando, repassando as centenas de fotos e relatórios. Um símbolo. Um fato concreto. Algo que ela podia verificar. Algo que sua equipe, em sua busca por evidências de DNA e impressões digitais, havia negligenciado completamente. A expressão em seu rosto se transformou. A raiva deu lugar a uma irritação profunda. A irritação de um especialista que pode ter sido superado por um herege. Maldito seja. O pensamento atravessou sua mente, claro como um sino. Talvez você não seja tão louco quanto parece. Ela se deixou cair de volta em sua cadeira, o gesto desprovido de sua autoridade anterior. Era o gesto de alguém cuja fundação de certezas acabara de sofrer um tremor. Ela abriu o dossiê da primeira vítima, passando as fotos até encontrar um close do corpo do garoto. Saia, disse ela, a voz baixa e cansada, sem olhar para ele. Soji não precisou ouvir duas vezes. Ele se levantou e foi até a porta Silva. Ela chamou quando ele estava prestes a sair. Ele parou e olhou para trás. Ela ainda estava olhando para a foto, mas agora havia uma lupa em sua mão. Você não está preso. Por enquanto. Mas eu estou te observando cada passo, não pense que não estou. Auggie assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Ele sentiu o peso da adaga, um segredo frio contra seu peito. Ele havia comprado tempo, mas ao fazer isso, ele havia colocado um cão de caça em seu próprio rastro e havia se isolado ainda mais com uma verdade que estava se tornando pesada demais para carregar sozinho. Atrás da porta fechada, a tenente Rachel Moreno ajustou o foco da lupa e o mundo dela, antes um lugar de fatos simples e preto no branco, começou a se contorcer em tons de um cinza impossível e aterrorizante. Estamos na metade do caminho e o abismo está mais perto do que nunca. Auggie não está mais sozinho, mas sua nova aliança com Sofia o arrastou para o mundo da magia e dos rituais, longe da segurança da lógica. Ele sobreviveu ao confronto com a lei, mas a tenente Moreno agora é uma sombra em seu encalço, sua desconfiança transformada em uma curiosidade perigosa. Ele tem uma pista, ele tem uma arma, mas a criatura ainda está lá fora, e a cada passo que ele dá em direção à verdade, mais de si mesmo, ele deixa para trás. A aliança com Sofia o salvará ou o condenará. A desconfiança de Rachel o prenderá antes que ele possa terminar o trabalho. E o mais importante,
Qual será o próximo alvo na espiral de assassinatos? Deixe sua teoria nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, porque a noite mais escura ainda está por vir. A adaga em seu bolso era uma promessa fria. Guiados por ela e pelos mapas antigos de Sofia, eles chegaram à periferia da cidade, onde as ruas asfaltadas se rendiam a caminhos de terra e a civilização se desfazia em ruínas industriais. O armazém se erguia contra o céu noturno como a carcaça de um leviatã de metal e tijolo. A lua cheia, um disco de prata polida em um céu de veludo negro, era uma presença implacável. Sua luz fria e clínica derramava-se através das janelas quebradas do edifício, projetando longas e sinuosas faixas de luz no chão de concreto que se alternavam com poças de escuridão tão profundas que pareciam não ter fundo. As sombras se moviam com o passar das nuvens, contorcendo-se como se estivessem vivas, observando-os se aproximarem. O ar estava pesado com o cheiro de mofo e decadência, o aroma de ferrugem e concreto úmido. Mas sob essa camada de abandono, Augusto Auge Silva, com os sentidos aguçados por uma vida de caça e por ser caçado, percebeu outra coisa, um odor almiscarado, pungente e animal. Era o cheiro de um ninho, de um predador. Sua mão, por instinto, repousou sobre o cabo da arma sob seu casaco. Ao lado dele, Sofia Patel movia-se com uma calma que o irritava e o impressionava. Seus olhos verdes não viam apenas a ruína. Eles liam o ambiente. Ela apontou para símbolos quase apagados pintados na parede de tijolos, símbolos que ecoavam os do mapa e da adaga. Este era um lugar de poder para eles. Ela sussurrou, sua voz mal perturbando o silêncio opressor. Um nexo. Ele estaria aqui. O único som era o vento, que assobiava através das frestas do metal corroído. Um lamento baixo e constante. Cada passo que davam dentro do vasto espaço cavernoso ecoava de forma profana. O som de seus pés sobre o vidro quebrado e os detritos soando como uma profanação. Audi liderava, a lanterna em uma mão, a arma na outra. A luz de sua lanterna era um nervo exposto, dançando sobre montanhas de caixotes apodrecidos, maquinaria enferrujada e o esqueleto de um velho caminhão. Ele se sentia exposto, como se estivessem no centro de uma arena, vigiados por uma audiência invisível. Eles não procuraram por muito tempo, foi Audi quem viu. Não a porta, mas a falha no padrão. Em uma longa parede de tijolos perto do chão, havia uma série de arranhões profundos no concreto, como se algo pesado fosse arrastado para dentro e para fora repetidamente. Seguindo as marcas, seus olhos notaram uma seção da parede onde a argamassa era mais nova, mais escura, e os tijolos não estavam perfeitamente alinhados com o resto. Ele fez um sinal para Sofia, que se aproximou, a respiração presa na garganta. Ele se ajoelhou, empurrando um dos tijolos. Ele se moveu, com cuidado, trabalhando em um silêncio tenso e concentrado. Eles removeram os tijolos soltos, um a um, revelando uma abertura escura e retangular. Uma lufada de ar saiu da abertura e o cheiro animal se intensificou, agora misturado com o odor de carne rançosa e um fedor de medo antigo. Era o cheiro de um covil. Audi entrou primeiro, agachado, a arma à sua frente. O espaço era pequeno, claustrofóbico. As paredes eram de pedra bruta, e o ar era denso, quente e quase sem oxigênio. A luz de sua lanterna revelou o santuário íntimo de um monstro. Havia um amontoado de trapos e cobertores velhos em um canto, formando um ninho improvisado. Manchas, escuras e secas de sangue, salpicavam o chão e as paredes. Em uma mesa de metal enferrujada, havia uma coleção de objetos perturbadores. Correntes pesadas, fivelas de couro que pareciam parte de um sistema de contenção e ferramentas cirúrgicas antigas. E pelos pelos escuros e grossos estavam espalhados por toda parte, alguns presos no sangue seco. Aquilo não era apenas um esconderijo, era uma câmara de tortura, onde o torturador e a vítima eram a mesma entidade. Enquanto Sofia examinava os artefatos,
Com um horror clínico, os olhos de Og foram atraídos para um objeto meio escondido sob o ninho de cobertores. Era um livro. Um diário de capa de couro preto, gasto e arranhado, mas claramente cuidado. Ele o pegou. As páginas estavam cheias de uma caligrafia apertada e irregular, que mudava de elegante e controlada para quase ilegível e frenética. Eram relatos. Relatos da fome, da transformação, da dor. Relatos de uma luta para manter o controle, pontuados por páginas inteiras de símbolos rúnicos e contagens de dias que terminavam com a lua cheia. Ele folheou as páginas, o coração batendo forte contra as costelas. E então ele encontrou um nome, mencionado repetidamente em meio a maldições e súplicas: a identidade do homem. Um nome que Og reconheceu dos arquivos frios da cidade. Um homem que havia desaparecido há mais de uma década, dado como morto. E abaixo do nome, uma passagem que gelou seu sangue. O detetive. Ele tem os olhos do pai. Ele não sabe que a caça em seu sangue é a mesma que a cicatriz que ele me deu coça, ele virá. Ele deve vir. O círculo deve se fechar. Uma onda de vertigem o atingiu. A criatura o conhecia intimamente. A cicatriz em seu rosto não era de uma luta aleatória, era a marca de um legado. Auge. A voz de Sofia foi um silvo agudo. Ele levantou a cabeça do diário. Ela estava parada na entrada do quarto, imóvel, os olhos arregalados, fixos na escuridão do armazém lá fora. O que foi? Você acha que ele está aqui? Ela sussurrou, o medo tornando sua voz frágil. Og fechou o diário. O couro frio em seus dedos trêmulos. O cheiro no quarto. A possessividade nos escritos. A menção de seu nome. Eu sinto que ele está aqui. Ele respondeu. A voz baixa e tensa, um eco do sussurro dela. E ele sabe que estamos aqui. Como se em resposta às suas palavras, um som ecoou das profundezas do armazém. Um som longo, gutural e cheio de dor. Não foi um uivo de caça, mas o som de metal se contorcendo e gemendo, seguido por um rosnado baixo e profundo que vibrou, através do chão de concreto. O som de algo grande se libertando de suas amarras. O pânico os atingiu. Temos que ir agora, disse Og, empurrando Sofia para fora do buraco. Eles correram. O som de seus passos desesperados ecoava no vasto espaço, um barulho aterrorizante que anunciava sua fuga. Eles não olharam para trás. A única coisa que importava era a saída, o retângulo de céu noturno salpicado de estrelas que prometia segurança. Eles irromperam do armazém para o ar frio da noite, ofegantes, os pulmões queimando. Pararam por um instante, virando-se para olhar para a estrutura escura e ameaçadora. E então, eles viram. Em uma das janelas do andar superior, uma silhueta se moveu. Alta, larga, ela se destacou contra a luz da lua por apenas um segundo antes de recuar para a escuridão. Mas foi o suficiente. Eles não haviam apenas sido ouvidos, eles haviam sido vistos. A adaga no bolso de Og pareceu ficar mais fria. Ele era o caçador, mas naquele momento, sob o olhar impassível da lua cheia, ele nunca se sentiu tanto como uma presa. Não houve tempo para pensar. O instinto assumiu o controle. No instante em que a silhueta de Lupo se moveu na janela do armazém, o corpo de Augusto, Aldi. Silva já estava em movimento, puxando Sofia pela mão, arrastando-a para longe da clareira iluminada pela lua e mergulhando na primeira fenda escura que encontrou. A boca de um beco estreito que prometia o anonimato das sombras. A chuva, que antes era uma presença constante, agora se transformara em um dilúvio, uma cortina de água fria que açoitava seus rostos e encharcava suas roupas, transformando o chão em um riacho traiçoeiro de detritos e água suja. O mundo se reduziu a um túnel de pânico. As paredes de tijolos descascados pareciam se fechar sobre eles, o ar denso e fétido com o cheiro de lixo podre e o odor acre de esgoto que borbulhava de um bueiro entupido. A respiração de Og era um som áspero e doloroso em seus próprios ouvidos. Cada inspiração, uma luta. Ao seu lado,
Sofia corria, seus passos chapinhando na água, seu corpo esbelto impulsionado por puro terror. O som de seus pés em fuga era o único ritmo em um mundo que se dissolvia em caos. Então, um som cortou a cortina de chuva, um som que gelou o sangue de Olgi. O barulho de metal sendo rasgado, seguido por um baque pesado no asfalto atrás deles. Lupo não havia usado a porta. Ele havia saído através da parede. Imediatamente depois, um rosnado gutural ecoou pelo beco. Um som que não era apenas audível, mas físico, uma vibração que parecia percorrer o chão e subir por suas pernas. A caça havia começado. Olgi, precisamos de ajuda! Sofia gritou, a voz quase perdida no barulho da tempestade. Não tem tempo para isso, corre! Ele gritou de volta, sua voz um latido rouco. Sofia, olhando para trás em pânico, não viu uma raiz de árvore que crescia através de uma rachadura no concreto. Seu pé prendeu, e ela caiu com um grito abafado, o corpo batendo com força na água imunda. Olgi parou, o coração dando um salto, doloroso. Ele se virou puxando-a para cima, os músculos de seu braço protestando com o esforço. Foi uma hesitação de 2 segundos, mas no mundo de predador e presa, 2 segundos eram uma eternidade. A escuridão na entrada do beco se solidificou. Lupo estava lá. Sua silhueta imponente bloqueava a pouca luz da rua, uma montanha de fúria encharcada pela chuva. Seus olhos amarelos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e o vapor que saía de suas narinas se misturava com a chuva. Ele não estava correndo. Estava andando com a confiança terrível de quem sabe que a presa não tem para onde ir. Vocês não vão escapar. O som que saiu dele era apenas parcialmente humano. As palavras distorcidas por um rosnado profundo que parecia vir das entranhas da terra. O medo deu lugar a uma adrenalina pura e selvagem. Olgi empurrou Sofia à sua frente e eles mergulharam mais fundo no labirinto. A perseguição se intensificou, transformando-se em uma dança desesperada sobre os detritos da cidade. Eles pulavam sobre sacos de lixo rasgados, esquivavam-se de paletes de madeira quebrados, cujos pregos enferrujados se projetavam como dentes. Acima deles, um fio elétrico solto, arrancado pela tempestade, faiscava perigosamente a cada rajada de vento, lançando flashes de luz azul e branca que iluminavam a cena em quadros grotescos. Lupo não se importava com os obstáculos. Onde eles contornavam, ele atravessava. Um container de lixo que Olgi usou como cobertura foi jogado de lado como um brinquedo. O som do metal se amassando ecoando pelo beco. Uma pilha de madeira podre que eles escalaram foi pulverizada sob seus pés. Ele era uma força da natureza, uma força de destruição implacável, e o som de sua aproximação era uma promessa constante de aniquilação. Em uma curva fechada, Olgi se viu cara a cara com ele. Lupo era mais rápido do que parecia. Em um ato de puro instinto, Olgi se jogou para o lado, empurrando Sofia contra a parede. As garras de Lupo rasgaram o ar onde seu peito estivera um segundo. Antes, o som como o de seda sendo rasgada. As pontas das garras arranharam a parede de tijolos, deixando 5 sulcos profundos e pulverizando pó de argila no ar. Olgi, usando o momento, chutou o joelho da criatura, um golpe que teria aleijado um homem normal. Lupo apenas rosnou, o impacto mal o fazendo vacilar, e o revide foi um golpe de costas de mão que jogou Olgi contra a parede oposta. A dor explodiu em seu ombro e em sua cabeça. O mundo girou. Eles chegaram ao fim da linha. Uma parede alta de tijolos coberta de musgo e escorrendo água bloqueava o caminho. Um beco sem saída. A armadilha estava armada. Lupo parou a alguns metros de distância, o peito subindo e descendo com sua respiração pesada. Ele se aproximou lentamente, as garras se flexionando, o rosnado baixo um som de puro sadismo. Ele estava saboreando o momento. Olgi se colocou na frente de Sofia, o corpo dolorido, a respiração em farrapos. O medo era uma coisa fria e pesada em seu estômago, mas a visão do terror nos olhos de Sofia acendeu outra coisa nele, uma fúria protetora. Seu olhar desesperado varreu o ambiente. Lixo, água,
paredes de tijolos e uma lata de lixo, velha, de metal, enferrujada e sem dúvida pesada. Era uma chance, uma única chance. Enquanto Lupo dava o passo final, preparando-se para o ataque, Aug se moveu. Ele ignorou a dor em seu ombro, mergulhando e agarrando a lata com as duas mãos. Com um grito que foi parte esforço e parte desafio, ele a ergueu e a arremessou com toda a força que lhe restava. Lata girou no ar, um projétil desajeitado de ferrugem e desespero, e atingiu Lupo em cheio no peito e no rosto. O impacto não o feriu seriamente, mas o surpreendeu. Ele deu um passo para trás, um uivo de raiva e surpresa escapando de sua garganta. A distração durou talvez 3 segundos, foi o suficiente. Aug, aqui! A voz de Sofia era um sussurro urgente. Enquanto a atenção de Lupo estava na lata, ela havia visto, atrás de uma pilha de entulho e tábuas podres, havia uma abertura escura no nível do chão. A boca de um velho túnel de drenagem. Ela se arrastou em direção a ele, puxando a manga do casaco de Aug com uma força surpreendente. Ele a seguiu, mergulhando na escuridão apertada e fétida, no exato momento em que Lupo se recuperava. Eles se espremeram no túnel, o espaço claustrofóbico mal permitindo que se movessem. O cheiro de esgoto e terra úmida era sufocante. Do lado de fora, eles ouviram um uivo de pura frustração que ecoou pelo beco. Foi seguido pelo som de entulho sendo atirado, violentamente, a madeira se partindo, o lixo sendo jogado para o lado. Lupo estava rasgando a pilha, procurando por eles. Eles se arrastaram mais para o fundo, para a escuridão absoluta. Os sons da fúria de Lupo ficaram um pouco mais distantes, mas não desapareceram. Eles estavam seguros, mas estavam presos. Feridos, exaustos e encurralados em um túmulo escuro e apertado, com um monstro esperando do lado de fora. Aug fechou os olhos, o rosto sujo e arranhado pela parede do túnel. A fuga havia sido apenas temporária, uma trégua breve em uma guerra que ele estava perdendo. E na escuridão, o som dos passos de Lupo, agora andando de um lado para o outro na entrada do túnel, era o som de um carcereiro esperando pacientemente que seus prisioneiros morressem de fome ou se entregassem. Eles escaparam do túnel como ratos afogados, emergindo em outra rua esquecida, encharcados, tremendo e cobertos por uma imundície que era tanto física quanto espiritual. Por um momento, eles apenas ficaram ali, sob a chuva que começava a amainar. Ofegante, Sofia, com o rosto pálido e manchado de sujeira, olhava para Aug com um novo tipo de medo. Um medo que não era apenas da criatura, mas talvez dele, da escuridão que o cercava. Mas a mente de Aug já não estava no beco. Estava nas palavras do diário de Lupo. O círculo deve se fechar. E em uma passagem que ele lera rapidamente, uma menção a um santuário sob a pedra rachada. Contra todos os apelos de Sofia, ele insistiu. Havia um lugar para onde ele precisava ir sozinho. Era uma obsessão febril, uma necessidade de puxar o último fio solto, mesmo que isso desfizesse todo o tecido de sua sanidade. Ele a deixou na segurança relativa de um hotel barato, a adaga de Sofia, um peso reconfortante em seu bolso, e seguiu seu próprio caminho sombrio em direção à agulha solitária da igreja abandonada que se erguia na orla da cidade. A igreja era um esqueleto suplicante contra o céu tempestuoso. Aug encontrou a entrada para o porão, uma porta de madeira, apodrecida que cedeu com um gemido de protesto, revelando um lance de degraus de pedra que desciam para uma escuridão absoluta. A descida foi uma imersão no frio e no silêncio. O ar mudou, tornando-se denso, pesado, claustrofóbico. Cheirava a terra úmida de túmulo, a pedra molhada e a algo mais, algo indefinidamente podre, o cheiro doce e nauseante da decomposição lenta. O som da tempestade lá fora se tornou um murmúrio distante, abafado pela terra e pela pedra, substituído por um silêncio sepulcral, que era quebrado apenas pelo som de seu próprio coração e pelo gotejar constante da água em algum lugar na escuridão. Ele acendeu a lanterna, e o feixe de luz cortou a escuridão como uma faca.
O porão era uma catacumba. As paredes de pedra estavam cobertas por um limo escuro e brilhante, e o chão era de terra batida. Pilhas de ossos, amarelados e quebradiços pela idade, estavam empilhados nos cantos, alguns claramente humanos. O lugar era um ossuário esquecido, e Aug sentia como se estivesse profanando o descanso de mortos anônimos. Ele se sentia completamente, absolutamente sozinho, um isolamento tão profundo que era quase uma presença física ao seu lado. Ele começou a procurar, o feixe de sua lanterna dançando sobre os destroços. Ele vasculhava caixas apodrecidas, restos de móveis de igreja, pilhas de vestes sacerdotais que haviam se transformado em trapos. Sua busca era febril, impulsionada por uma necessidade que ele não compreendia completamente. Foi quando a luz da lanterna incidiu. Sobre ele, escondido sob uma laje de pedra solta, havia um objeto envolto em oleado. Um livro, ele o pegou, as mãos trêmulas. Era um diário, as capas de couro tão gastas e úmidas que pareciam pele. Na lombada, quase apagadas, ele conseguiu distinguir as iniciais gravadas. A.S. Augusto Silva, seu próprio nome, ou o de seu pai. Um tremor percorreu seu corpo, com o coração martelando contra as costelas. Ele abriu o diário. A caligrafia era a de seu pai, elegante e precisa, mas as palavras que ela formava eram, de um estranho, páginas e páginas, descrevendo uma luta, uma pesquisa desesperada em textos antigos, uma busca por uma cura para uma aflição que ele chamava de a besta interior. Havia menções a rituais lunares, a linhagens de sangue e a uma noite terrível, anos atrás. Uma noite em que ele havia levado seu filho pequeno, Aug, a um lugar na floresta. Conforme lia, fragmentos de memória, como cacos de vidro, começaram a perfurar o véu de sua amnésia. Um fogo crepitante, o cheiro de pinho e ozônio. O brilho metálico de uma faca ritual. A voz de seu pai, tensa, suplicante. E o som de algo se movendo na escuridão, além das árvores, algo grande e faminto. O ritual falhou, dizia a caligrafia, agora mais irregular, mais desesperada. A besta não foi apaziguada. Ela se voltou contra nós. Eu ouvi o brilho em seus olhos, a fome. Eu tive que intervir. A cicatriz que deixei em seu braço é a minha marca de vergonha, um lembrete de que eu o criei. E agora, a aflição passou para mim. A mordida. O sangue. A lua-me. Chama a besta em meu sangue, responde. A verdade começou a se formar. Uma forma monstruosa e impensável na mente de Aug. Não era Lupo. Nunca fora Lupo. Lupo era a primeira vítima, o primeiro monstro, aquele que seu pai tentara caçar, e que, ao fazê-lo, se tornara o sucessor. O diário o levou a uma pequena caixa de madeira, escondida em um nicho na parede de pedra. Suas mãos estavam dormentes, distantes. Ele sentia como se estivesse observando outra pessoa. Com um esforço, ele forçou a fechadura, enferrujada. A tampa se abriu com um rangido. Dentro, repousando sobre um veludo desbotado, havia um medalhão de prata, preso a uma corrente de couro. O símbolo gravado nele era o lobo estilizado, o símbolo que ele vira no diário de seu pai, o símbolo que Sofia havia lhe mostrado. Com dedos que não pareciam seus, ele estendeu a mão para pegar o medalhão. No instante em que sua pele tocou o metal frio da prata, o porão desapareceu. Ele estava de volta à floresta. O fogo, a dor, ele era pequeno. O terror, uma coisa viva em sua garganta. Ele viu a criatura Lupo avançar sobre ele, e então ele viu seu pai se interpor, gritando seu nome. Viu a luta, um borrão de pelos e sangue. Viu seu pai ser mordido, o sangue escuro jorrando no chão da floresta. E então, o pior. Ele viu a transformação, viu os ossos de seu pai se quebrarem e se realinharem sob a pele, viu o rosto que ele amava se contorcer em uma máscara de agonia e fúria bestial, os dentes se alongando, os olhos se tornando fendas amarelas e brilhantes. O homem que o criara, que o protegera, tornou-se o monstro. Aug foi cuspido de volta para a realidade com a força de um golpe físico. Ele estava no chão sujo do porão,
ofegante, lágrimas e suor escorrendo por seu rosto. O medalhão de prata estava em sua mão, queimando sua pele com um frio impossível. Pai. O nome foi um suspiro, um som quebrado de pura dor. A revelação não foi um pensamento, foi uma evisceração. O monstro que ele caçava, a origem de seu trauma, a razão da morte de sua irmã, era seu. Pai, ele ficou ali, quebrado, o mundo reduzido ao cheiro de terra e ao frio da prata em sua mão. Ele não sabia quanto tempo passou. Minutos, horas. Então, quebrando o silêncio de seu sofrimento, veio um som distante a princípio, mas inconfundível. Um uivo, um som longo, melancólico e faminto, e estava se aproximando, lentamente, metodicamente. A besta sabia que ele estava ali. Seu pai sabia que ele havia encontrado a verdade. Augie permaneceu no chão, paralisado, as lágrimas ainda traçando caminhos na sujeira de seu rosto. Ele olhou para a escuridão na entrada do porão, a mão ainda apertando o medalhão. A caça havia terminado, e uma nova, mais terrível, estava prestes a começar. O som do monstro se aproximando era o som de seu próprio passado, vindo para reivindicá-lo. O uivo se transformou no som de garras raspando na pedra, um som que ecoou pelos degraus do porão e arrancou Augusto Augie Silva de sua paralisia de dor. O choque deu lugar a um instinto de sobrevivência tão profundo quanto seu sofrimento. Ele se levantou de um salto, o medalhão de prata ainda cerrado na mão, a mente uma tempestade de negação e uma verdade horrível. Com as pernas trêmulas, ele subiu correndo os degraus e rompendo do túmulo do porão para a nave da igreja abandonada. E lá, na entrada principal emoldurada pela moldura gótica da porta, estava ele. A tempestade lá fora explodia em fúria e relâmpagos intermitentes iluminavam sua silhueta. Era maior do que qualquer homem, uma massa de músculos e pelo encharcado, pela chuva, com olhos que brilhavam com uma luz amarela e infernal. Mas não era apenas um monstro. No meio daquela arquitetura de pesadelo, Augie viu o fantasma de seu pai. Na postura, na forma como a cabeça se inclinava, havia um eco do homem que o ensinara a arremessar uma bola, do homem cujo rosto ele havia estudado por toda a sua infância. A criatura deu um passo para dentro da igreja, e o som de suas garras no chão de pedra foi o som de um caixão sendo fechado. Augie não pensou. Ele correu. Ele correu para o lado, para uma porta lateral que ele havia notado ao entrar, arrombando-a com o ombro. O mundo exterior o atingiu com a força de um golpe físico. A chuva era um dilúvio, chicoteando seu rosto, cegando-o. O vento uivava como 1000 almas perdidas, rasgando as árvores da floresta que cercava a igreja. E foi para lá que ele correu. Não por um plano, mas por um instinto primordial, para a escuridão, para o caos, para um lugar onde a batalha que se aproximava não seria testemunhada por ninguém. A perseguição foi brutal e curta. Os passos pesados da criatura esmagavam a vegetação rasteira atrás dele, um ritmo de morte que se aproximava implacavelmente. A floresta era uma arena de pesadelo. Árvores retorcidas se erguiam como garras contra o céu, iluminado por relâmpagos, e a lama sugava suas botas tentando arrastá-lo para baixo. Finalmente, em uma pequena clareira enlameada, Augie parou. Suas pernas queimavam. Seus pulmões eram fogo. Ele não podia mais correr. A adrenalina cantava em suas veias. Uma canção de pânico e fúria. Ele se virou, a chuva escorrendo por seu rosto, misturando-se com o suor e as lágrimas que ele não sabia que estava chorando. Seu pai emergiu das árvores. Ele parou do outro lado da clareira e, por um instante, o tempo congelou. Naquele breve momento, sob a luz de um relâmpago, Augie viu. Nos olhos amarelos da besta havia um brilho de reconhecimento, de agonia, um fragmento do pai que estava preso dentro daquele corpo monstruoso, olhando para fora de sua prisão de carne e... Então o momento se quebrou e a besta atacou. A batalha não foi uma luta, foi uma tortura. Cada movimento era um conflito de alma. Augie sacou a adaga de Sofia,
a lâmina de prata brilhando na tempestade. Mas como se pode cravar uma lâmina no coração de sua própria história? Ele se esquivou do primeiro ataque, as garras passando tão perto que rasgaram seu casaco. Ele usou o ambiente, colocando uma árvore grossa entre eles, tentando ganhar tempo, tentando pensar. Mas a criatura não pensava. Ela sentia. Ela caçava pai. Ele gritou a palavra arrancada dele, um som rasgado pelo vento. Lute contra isso. A resposta foi um rugido que abalou as árvores, e a criatura atravessou um arbusto espesso como se fosse feito de névoa. Auge se viu forçado a lutar. Ele parou os golpes, desviou, seu corpo se movendo com a memória muscular de anos de treinamento, mas sua mente estava em guerra consigo mesma. Cada vez que ele via uma abertura, ele hesitava. A imagem de seu pai, lendo para ele à noite, o segurando, quando ele caía, piscava diante de seus olhos. Ele conseguiu feri-lo. Em um movimento desesperado, ele se abaixou sob um golpe e cravou a ponta da adaga de prata na coxa da criatura. A besta uivou, um som de dor chocante e real, que não era apenas animal. Era humano. E o cheiro de carne queimada, onde a prata tocou a pele amaldiçoada, encheu o ar. O uivo de dor de seu pai quebrou algo dentro de Aldi. A visão de seu próprio ato, de ter ferido o homem que lhe deu a vida, o paralisou. E nessa fração de segundo de hesitação, a criatura, impulsionada por uma dor sobrenatural, contra-atacou. O golpe o atingiu no peito, jogando-o para trás como uma boneca de pano. Ele aterrissou com força na lama, o ar expulso de seus pulmões em um arquejo violento. A adaga voou de sua mão, perdendo-se na escuridão. A criatura se lançou sobre ele. O peso era esmagador, prendendo-o na lama fria. Ele podia sentir o hálito quente e fétido, o cheiro de sangue e carne crua. E ele olhou para cima, para o rosto de seu pai, contorcido em uma fúria bestial, as garras erguidas para o golpe final. E foi então que os olhos da besta encontraram os seus, e por um segundo, um terrível segundo, a fúria vacilou. A sede de sangue recuou, substituída por um lampejo daquela mesma agonia que ele vira antes. Um último fragmento de humanidade, olhando para o rosto de seu filho, um reflexo quebrado de si mesmo. A criatura não desferiu o golpe. Com um rugido que era meio fúria e meio lamento, ela se levantou dele cambaleando, segurando a coxa ferida de onde saía uma fumaça negra. Ela recuou. Olhou para Aldi uma última vez, e então se virou e desapareceu na escuridão e na chuva, o som de seus passos pesados se afastando rapidamente. Aldi ficou deitado na lama, o corpo uma sinfonia de dor. Cada respiração era uma facada. Ele sentia o gosto de sangue e lama na boca. A chuva caía sobre ele, lavando o sangue, mas não a dor, não a horrível clareza do que acabara de acontecer. Ele não havia vencido, ele havia sido poupado. Lentamente, com um esforço que parecia o maior de sua vida, ele se virou e se apoiou nos cotovelos. Ele olhou para a floresta escura, para o lugar onde seu pai havia desaparecido. A frustração, a derrota e o amor torcido se solidificaram em seu peito, transformando-se em uma nova e terrível resolução. Não se tratava mais de parar um monstro. Tratava-se de libertar um prisioneiro ou aniquilar a prisão. Ele não sabia mais qual era a resposta certa, mas ele sabia que iria até o fim. Ele se prometeu, não para a floresta ou para a tempestade, mas para o fantasma de seu pai que ele terminaria aquela história, não importava o quão amaldiçoado o último capítulo pudesse ser. A dor era uma constante. Uma maré negra subindo pelas costelas quebradas de Augusto Aldi Silva. No quarto de hotel barato, sob a luz amarelada e doentia de um abajur, Sofia Patel limpava e enfaixava suas feridas com uma eficiência silenciosa. A batalha na floresta o havia deixado fisicamente quebrado, mas era o trauma da alma que o estava desfazendo por dentro. Sobre a cama puída, os 2 diários estavam abertos lado a lado, o de Lupo, com sua caligrafia de loucura e dor, e o de seu pai, com sua espiral de desespero e amor paterno distorcido.
Foi Sofia quem encontrou a conexão. Cruzando as referências, as menções de Lupo a um solar no penhasco, onde sua maldição começou, e as anotações finais de seu pai sobre um lugar de poder ressonante que o atraía, a verdade se tornou clara. Não era apenas um esconderijo, era uma âncora, o lugar onde a maldição havia nascido, e onde agora, ferido e desesperado, seu pai havia se refugiado, atraído pela energia sombria como um navio naufragando em direção a um recife. Eles foram. A viagem de carro foi silenciosa, cada um preso em seu próprio tipo de pavor. Aldi sentia o medalhão de prata contra sua pele, frio como um toque de morte, e a adaga de Sofia pesava em seu casaco. Chegaram ao velho solar quando a noite estava em seu ponto mais profundo. A tempestade havia passado, deixando para trás um céu limpo e uma lua crescente, um fino e cruel sorriso de prata, que oferecia pouca luz e nenhum conforto. O solar se erguia contra o céu, uma estrutura decrépita de torres e janelas cegas, suas paredes descascadas parecendo pele doente sob a luz fantasmagórica. O ar era pesado, carregado com o cheiro de sal marinho e o aroma de uma decadência tão antiga que parecia ter se infiltrado na própria terra. Algi entrou primeiro, a arma na mão, o corpo protestando a cada movimento. O interior era um túmulo de opulência esquecida, móveis cobertos por lençóis brancos como mortalhas, teias de aranha grossas como algodão e um silêncio que parecia absorver o som de sua respiração. A luz da lua, filtrada pelas janelas sujas, mal iluminava o vasto salão de entrada. Não foi um diário que ele encontrou, foi algo pior. Em uma pequena sala de estar, sobre uma lareira coberta de poeira, havia uma fotografia emoldurada em prata. Um homem, uma mulher e um menino pequeno, sorrindo para uma câmera que não existia mais sua mãe e seu pai. Ele mesmo com cerca de 5 anos nos ombros de seu pai. O sorriso do homem na foto era aberto e cheio de uma luz que Aldi mal se lembrava. A visão daquela felicidade perdida foi um golpe mais brutal do que qualquer garra. Ele tocou o vidro frio da fotografia, a realidade da tragédia se solidificando em uma dor física em seu peito. Foi então que eles ouviram, um som vindo dos andares superiores. Não era um rosnado, era um som de dor contida, o som de ossos estalando, de uma luta interna que se manifestava fisicamente. Ele está aqui, sussurrou Sofia, os olhos fixos na grande escadaria que se curvava para a escuridão. Ele está lutando contra isso. Eles subiram, cada degrau rangendo como um aviso. A tensão era uma coisa palpável, um fio esticado que ameaçava romper. A cada andar, a casa parecia mais doente, o cheiro de ozônio e sangue fresco se misturando ao da poeira. Eles seguiram o som até o último andar, até uma única porta no final de um longo corredor. Algi empurrou a porta. O quarto era vasto, provavelmente um antigo salão de baile, com janelas altas que davam para o penhasco e o mar escuro lá embaixo. E no centro do quarto, ajoelhado no chão, estava ele. A transformação estava incompleta, presa em um estado horrível entre o homem e a besta. A ferida da adaga em sua coxa brilhava com uma luz negra e doentia. Ele tremia violentamente, a cabeça entre as mãos, as garras arranhando o próprio crânio em uma tentativa de silenciar a dor. Ele ergueu a cabeça, lentamente, e seus olhos um momento amarelos e bestiais, no outro castanhos e humanos, encontraram os de Algi. Um momento de clareza terrível passou por seu rosto contorcido. Algi. A voz era um arranhar de garganta, uma luta para formar a palavra. Você me vê, não a besta o homem. Você é o único que ainda pode. O coração de Algi se partiu. Aquele era seu pai, preso, torturado. Ele deu um passo à frente, a mão se movendo instintivamente para a adaga. É por isso que isso tem que acabar, disse. Ele, a voz embargada, uma súplica. Pai, nós precisamos de ajuda. A menção de sua antiga identidade pareceu quebrar o feitiço. A besta rugiu em resposta, a agonia se transformando em fúria. Ele se ergueu, a transformação se completando em uma onda de violência, e atacou. A luta não foi uma batalha, mas um exorcismo trágico. Algi não lutava para matar.
mas para se aproximar, o medalhão em uma mão, a adaga na outra, gritando o nome de seu pai, tentando romper a maré de instinto. A criatura, por sua vez, parecia hesitar, seus golpes selvagens, mas sem a precisão assassina da noite anterior. Foi um som exterior que interrompeu o impasse, distante, mas se aproximando rapidamente. Sirenes. A criatura congelou, a cabeça se virando em direção ao som. Uma nova emoção passou por seus olhos. Pânico. O pânico não de um monstro, mas de um homem prestes a ser exposto, a ter seu segredo vergonhoso revelado ao mundo. Ele olhou para Audi, um último olhar que continha um universo de arrependimento e um aviso, silencioso. E então, com uma velocidade incrível, ele se lançou em direção à janela mais próxima, estilhaçando o vidro e a moldura de madeira em uma explosão de destroços e desaparecendo na noite. Audi ficou de pé, ofegante, no centro do quarto destruído, o som das sirenes ficando cada vez mais alto. Ele havia falhado. Seu pai havia escapado, e agora a lei estava chegando. Ele ouviu os passos pesados e apressados na escada, os gritos de "Polícia!". Ele se virou para a porta, o corpo doendo, a mente vazia. Então ele ouviu passos atrás de si. Ele se virou rapidamente, o coração saltando para a garganta, esperando ver a besta que havia retornado. Mas não era a besta. Parada na porta, a arma firme em suas mãos, o rosto uma máscara de choque, descrença e uma determinação de aço. Estava a tenente Rachel Moreno atrás dela. Policiais uniformizados se amontoavam, as armas apontadas para ele. Os olhos dela passaram de Audi para Sofia, que estava encolhida em um canto, para a janela estilhaçada, e de volta para Augie. O mundo de Augie se desfez em um único ponto focal, o cano da arma de Rachel. Ele estava preso entre uma verdade monstruosa que ninguém jamais acreditaria, e a única verdade que o mundo entendia, gravada em pólvora e aço. O som das sirenes do lado de fora era ensurdecedor, mas no silêncio do confronto, a única pergunta que importava pairava no ar. Como, em nome de Deus, ele sairia daquela sala? O caso está resolvido. O pesadelo apenas começou. A verdade que Audi procurava se revelou mais monstruosa do que qualquer criatura. O caçador e a caça compartilham o mesmo sangue. Agora, ele está desarmado, ferido e encurralado pela lei, representado pela tenente Moreno, que só vê um homem quebrado em uma cena de crime inexplicável. A besta, seu pai, está livre, mas ferida, sua humanidade e sua fúria em guerra. Não há mais respostas fáceis. Não há mais linhas claras entre o bem e o mal. Apenas perguntas. O que Augie fará? Ele pode salvar seu pai ou terá que destruí-lo? E como ele pode sobreviver à noite encurralado pela lei quando a maior ameaça ainda está lá fora nas sombras esperando? A história de As Carcaças que a fera deixou para trás não terminou. Este é apenas o fim do começo. Para garantir que você não perca um único momento da continuação desta tragédia, inscreva-se, compartilhe e prepare-se. A próxima lua cheia está chegando.